Graça e paz, querido irmão ou irmã, seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Hoje é segunda-feira, são 8 horas da noite. Como você sabe, toda segunda às 8 nós temos aqui uma palavra quentinha do céu para edificar a sua vida, para abençoar você. Hoje eu quero falar sobre o Gadareno, um duelo que aconteceu ali em Marcos capítulo 5 entre Jesus e os porcos. Desde já eu peço humildemente, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, tá bom? Marcos 5, verso 7 diz assim: gritando em alta voz: "O que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Por Deus", olha o demônio orando, "por Deus eu peço que não me atormente." Amados, os porcos, eles estão por toda parte querendo espaço nas nossas vidas, sujando tudo por onde passam, trazendo tudo que é mal e afastando tudo que é bom. Na cidade de Gadara, vemos Jesus enfrentando dois tipos de porcos. A cidade fazia parte de um grupo de 10 pequenas províncias que juntas tinham um nome de Decápolis. É importante saber que no território israelita praticamente não existem porcos. No território israelita não existem porcos, porque este é um animal imundo, conforme a lei do Senhor. Então fica fácil perceber que Gadara não faz parte da terra de Israel. A cidade de Gadara não faz parte do território israelita. Por outro lado, no Império Romano, o porco é muito bem-vindo, pois é um dos principais alimentos entre eles. E olha que interessante, o Império Romano ele vai representar aí o mundo. O Império Romano é um tipo do reino das trevas, que persegue os servos de Deus, que queimam os crentes vivos, enviam, jogam os crentes aos leões, nas arenas e ainda aplaudem e fazem festa enquanto assistem à morte dos santos. Aquele homem endemoniado, ele representa o estilo de vida de todos que estão dominados pelo Império Romano, tá? Então, essas pessoas, por exemplo, não têm vontade própria. Veja Marcos 5, verso 2. Essas pessoas dominadas pelo Império Romano, elas vivem junto aos mortos. Veja Marcos 5, versos 3. Essas pessoas impedem os outros de fazerem o que é certo. Veja o verso 4. Elas são rebeldes, são fora da lei, incontroláveis. Veja o verso 5. No verso 6, percebemos que essas pessoas não têm propósito e nem direção na vida. E ainda no verso 6, tudo o que elas fazem prejudica a elas mesmas. Aquele homem estava cheio de espíritos malignos, mas essa não é a pior parte. A pior parte é a mentalidade de porco do Império Romano que faz com que as pessoas pastoreiem porcos, comam porcos, vendam e defendam o porco mais do que a um ser humano. Veja Marcos 5, versos 16 e 17, o povo da cidade mandando Jesus embora, porque preferiram os porcos. Não é incrível que na parábola do filho pródigo, por exemplo, quando este se afastou do pai, ele acabou junto aos porcos? E não somente isso, mas ele literalmente desejou comer também do mesmo alimento dos porcos. Graças a Deus, antes de comer, ele se lembrou do seu pai. Lucas 15, versos 15 e 16. E assim como ninguém dava nada ao filho pródigo, no mesmo instante que Jesus expulsou os espíritos malignos, eles imediatamente afogaram os porcos. Em outras palavras, se o demônio perde a sua liberdade de atuação, ele também tira o que antes tinha dado, que é o porco. Assim também aquele que recebeu dádivas do diabo, ao aceitar Jesus, vai perder todas elas. Então qualquer pessoa que recebeu coisas do diabo, se essa pessoa aceitar Jesus, ela vai perder todas essas coisas. O diabo vai tirar de volta tudo aquilo que ele deu. Jesus ele permitiu que os demônios entrassem nos porcos, e isso é uma simbologia, porque é como se Jesus estivesse dizendo: vão e levem os porcos com vocês para fora daqui. Os porcos que aqueles demônios levaram
foram animais inocentes. Mas na simbologia de Jesus, aqueles demônios estão levando consigo, todos os demais espíritos malignos e a mentalidade de porco que havia naquela cidade, ou que havia na vida daquele homem. Em outras palavras, essa cidade agora ela tem um novo dono, um dono que rejeita porco, um dono que não gosta de porco, um dono que manda os porcos embora, mas apacenta os seres humanos. A cidade que antes apacentava porco e mandava seres humanos embora, agora tem um novo dono que faz o contrário, manda porco embora e apacenta homens. Os primeiros porcos que Jesus enfrentou foram os espirituais, que estavam não somente na vida daquele homem, mas na vida de todos naquela cidade. Não é por acaso que o texto diz assim no verso 14, os porqueiros. O texto faz questão de chamar eles de porqueiros. Fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Os espíritos malignos que estavam nos porqueiros os conduziram a difamar Jesus por toda a cidade, declarando guerra contra o Filho de Deus. E por isso, todos naquela cidade mandaram Jesus embora, como se vê no verso 17. Mas para humilhar o adversário, mostrando o quão superior Cristo é, Jesus ele deixa o gadareno, dizendo, ei, você não vem não, você vai para casa e conta o que Deus fez na tua vida. E cada vez que aquele gadareno contava o seu testemunho, eram mais e mais porcos que Jesus expulsava daquela cidade. Porque quando o gadareno falava do que Jesus fez, os demônios ainda ouviam o eco, a voz, como de trovão de Cristo, que estava dizendo, vão, saiam e levem os porcos com vocês, levem essa mentalidade de porco, essa mentalidade de Império Romano com vocês. Isto é, o segundo tipo de porco que Jesus enfrentou foi cultural, uma cultura maligna e satânica que transforma as pessoas em porqueiros, mas Jesus Cristo os rejeitou totalmente e através daquele único gadareno, Jesus vai converter 10 cidades, toda a Decápolis, aleluia, pois o gadareno não falou de Jesus apenas em Gadara, porque o texto vai dizer em Marcos, capítulo 5, no versículo 20, diz assim, então ele foi e começou a proclamar em Decápolis, ou seja, nas 10 cidades, começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito e todos se admiravam. Então ele anunciou Jesus em Decápolis, um conjunto de 10 cidades. Jesus mandou pregar para a família dele, que talvez tivesse 10 pessoas, mas ele avançou, ele pregou na primeira cidade, depois na outra, tudo isso além de ter pregado para sua família. E por quê? Ora, porque ao ver a transformação da sua família, ele percebeu o poder da mensagem que estava em suas mãos, ele percebeu o chamado que Jesus lhe tinha confiado, ele percebeu a graça de Deus através desse mandamento, dessa ordem de Jesus, vai e conta para a sua família. Então ele continua pregando e pregando e pregando, e é assim o Evangelho de Cristo, uma mensagem que está expulsando porcos das nossas vidas até os dias de hoje. Aleluia! Que sejamos como gadareno, vamos pregar e expulsar a cultura do porco da nossa casa e da nossa cidade, como também da nossa nação. Amém? Um abraço, que Deus abençoe você e toda a sua casa, em nome de Jesus.